Bora fazer aqui a explicação do Ajax, então, da maneira mais simples possível para a gente entender o conceito e depois a gente vem aqui e modifica o nosso to-do list. Então, vou criar um novo projeto, vai ser Java Web, aplicação web mesmo. Eu vou chamar aqui de Ajax básico, próximo, Payara serve a finalizar, tá bom. Vamos lá. Então, eu estou na index.html. Olha só, já tem um ponto interessante. Pelo fato da gente usar Ajax, a gente nem vai mais precisar usar o JSP. A gente pode deixar a própria index aqui, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos construir aqui o que a gente vai precisar. Vamos alterar aqui. Eu vou alterar o título. Vou colocar to-do list app Ajax. E aí eu vou apagar esse div aqui. Vou colocar um H1. Vou construir toda a página aqui, né? To-do list app Ajax. Beleza, vou implantar esse projeto. Vou rodar aqui. Vou esperar ele abrir aqui no... Opa, coloquei no Firefox, né? Deixa eu mudar aqui para o Chrome, que eu sempre esqueço de fazer isso. Vou pedir para ele abrir no Chrome. Rodei. Agora sim, to-do list Ajax. Olha só, qual é o ponto de diferencial aqui que a gente consegue ver? Aqui na index.jsp, agora eu estou pegando ali do projeto que a gente fez, né, do to-do list, por que a gente usa o JSP? Por um motivo muito simples. É porque o nosso servidor ele vai precisar fazer isso daqui, ó. Ele vai precisar fazer esse C for each. Ele precisa pegar essa variável que é um arraylist. Tá? Aqui, por mais que a gente esteja escrevendo usando o JSTL, que tem essa linguagem aqui de tags que parece com HTML, isso daqui no final das contas é código Java que está rodando. Né? Então essa variável aqui not done é um arraylist do Java. Tá? Então é para isso que a gente precisa do JSP. O JSP ele não é um HTML. Ele entende HTML, só que além do HTML ele processa esse código Java por trás também. Tá? Então, esse é o ponto, porque a gente precisa embutir ali dentro do HTML essas variáveis do Java. Isso aqui tudo é variável do Java. Ó. Aqui no fundo ele está fazendo um getTitle. É como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó, getTitle. E assim vai. Tá? Então, agora com a Ajax é diferente, porque a gente vai fazer tudo por JavaScript. Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo simples para a gente entender melhor. Olha só, aqui no Ajax básico, a gente também trabalha com servlets. Tá? Então, a servlet não existe sempre. A servlet sempre existe em todos os contextos. Não importa se é JSP com ou sem Ajax, não importa se você usa Spring, né? A gente já comentou sobre isso, o Spring por debaixo dos panos usa servlet, então servlet sempre vai existir. Então, vou criar um pacote aqui, serverbinário.controller, no qual eu vou guardar todas as minhas servlets. Então, vou adicionar aqui uma servlet e vou chamar de to-do controller. Não, por enquanto, como a gente está fazendo só uma coisa básica, né, vou chamar de basic controller. Vai. Só um basic controller, vou clicar aqui em finalizar. Não vamos misturar agora, por enquanto, com o to-do. Depois a gente volta no to-do, né, no próximo vídeo, e a gente completa o código ali, a gente modifica o código. Beleza, olha só. Então, se a gente acessar esse barra basic controller, a gente está acessando essa servlet aqui. Vamos voltar ali no Google Chrome e vamos testar para ver se está funcionando. Acessei, beleza, ele deu a resposta 405, era isso que a gente estava esperando mesmo, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, o método get não é suportado por essa URL. Quem respondeu isso foi a própria servlet. A servlet percebeu, opa, não tem get, eu não resolvo o get, então vou devolver essa resposta. Beleza, então vamos criar um get aqui. Pelo fato da gente estar estendendo aqui, né, o HTTP servlet, olha o que a gente consegue fazer, Ctrl espaço, vai ali no do get e a gente vai sobrescrever esse método que já existe nessa classe aqui, né? Então a gente está sobrescrevendo ele. E por enquanto eu vou simplesmente devolver uma resposta aqui só para a gente fazer os testes, né? Como de praxe. Pegar o writer e vou escrever write get funcionando. E agora sim, quando eu dou o F5, né, ele aparece esse get funcionando. Só que olha só que coisa interessante. Com Ajax, a gente pode fazer, né, essa requisição, a gente pode pedir os dados dessa controller aqui direto no index.html com o JavaScript. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma div e eu vou dar um ID para ela, vou chamar assim de Basic Controller. E por enquanto eu vou deixar vazio aqui, ó. Vazio, não tem nada. Tanto é que se eu voltar aqui e acessar a index novamente, não está aparecendo nada, né? Se eu escrevesse qualquer coisa aqui, ó, por exemplo, controller, aí sim ia aparecer. Mas eu vou deixar vazio só para a gente testar. E aqui eu vou criar
uma tag script para a gente escrever código JavaScript para a gente conseguir usar esse Ajax. Tá. Vamos ver de duas formas aqui. Primeira forma, a forma, melhor dizendo, três formas. Vamos ver a primeira forma, que é a mais crua mesmo, né? Ou seja, sem nenhuma facilidade, foi a maneira que o próprio JavaScript nos dá para fazer o Ajax. A gente vai fazer isso. Depois a gente vai usar o jQuery, que é um framework JavaScript, que aí facilita um pouco para a gente. E depois a gente testa para ver se funciona a nova API dos navegadores, que é o Fetch. Vamos fazer aqui do primeiro jeito, que é o jeito mais cru, para a gente ver como que funciona esse Ajax. Então, o primeiro jeito, a gente vai criar uma variável que vai ser um HTTP request. A gente vai fazer uma requisição HTTP usando essa variável do JavaScript. E ela é um XML HTTP request. Ela é um objeto. Então a gente vai instanciar um objeto e vai guardar aqui nessa variável. E eu estou chamando aqui de HTTP request, porque a gente vai fazer um HTTP request com essa variável. E aí, como que a gente precisa fazer, né? Qual é o código que a gente precisa escrever para a gente fazer essa requisição? É aqui que a gente vai começar a ver a programação assíncrona, beleza? Então, vamos configurar essa variável para a gente conseguir bater, ó, jogar uma requisição aqui na nossa Basic Controller. É essa variável agora que vai fazer uma requisição para a Basic Controller e vai puxar esses dados aqui que a controller está enviando de volta como resposta. Tá? Então, vamos começar aqui a escrever. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso daqui, ó, open. Eu vou abrir uma requisição. Qual é a requisição que eu quero abrir? Uma requisição get. Para onde que eu vou enviar essa requisição? Eu vou enviar para basic Ajax básico, que é o caminho desse appzinho que a gente está fazendo, né, de teste. Olha aqui, ó. Se a gente voltar ali no Google Chrome, tá aqui, ó, Ajax básico. Eu quero enviar para esse caminho aqui, ó, barra Ajax básico. E agora eu vou colocar barra basic controller, que é o caminho da minha controller aqui. Então estou fazendo esse get para esse basic controller, configurei. É isso que eu quero fazer com esse HTTP request. E agora? Eu envio. É assim que se faz um get usando uma variável aqui no HTTP. Tá? Então, olha só, quando a gente carregar a index.html, isso daqui já vai disparar. Tá? A gente já vai mandar uma requisição para o nosso controller. Tá? Tanto é que eu vou marcar aqui um breakpoint. Marquei um breakpoint aqui, ou seja, toda vez que o servidor receber uma requisição, a gente vai travar, né? Vai ficar travado aqui. Vamos ver se está funcionando. Deixa eu voltar ali no Google Chrome, vou dar um F5, parou, travou. Só de eu carregar essa página, né, o HTML já enviou, com esse JavaScript aqui, ele já enviou uma requisição para a nossa controller. E olha só, o programa ele não está carregando, ele não está esperando nada, porque é assíncrono. Né? Ele já enviou e enviou, está enviada a requisição. Pronto, acabou. Tá? Então aqui a nossa Basic Controller recebeu, e aí eu vou continuar aqui, vou executar. Só que por enquanto, né, cadê a resposta? Por enquanto não aconteceu nada. Se eu abrir o console, a gente só enviou uma requisição. Né? Esse é o ponto. Não basta só enviar a requisição. A gente também precisa saber pegar essa resposta do servidor, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Igor, como é que eu sei disso tudo? Você sabe disso tudo de cabeça? De jeito nenhum. Ó. Eu vou mostrar aqui para vocês pegar aqui, ó, XML HTTP request Ajax get example. Não um exemplo. Pega aqui, ó, pode ser nesse primeiro site aqui, ó, W3 Schools. Pega aqui e tá aqui, ó, todas as informações. Open, usando get, o caminho. E envia depois. Tá? E aqui embaixo ele fala, ó, response. Como é que eu faço para pegar a resposta? Vamos dar uma lida ali, ó. Pegar ali response. Então tá aqui um exemplo. Ele precisa configurar uma função que vai ser executada quando a resposta chegar. Que é essa função aqui, ó. Ele chamou esse objeto de xHTTP. Né? Eu chamei esse objeto, a minha variável, eu chamei de HTTP request. Aí tanto faz o nome, né? Cada um segue a sua convenção em que preferir. Só que ele é a mesma coisa, ó. New xHTTP request, XML HTTP request, mesma coisa. Tá? E aí, ó, antes de fazer o open e o send, ele configurou. Ele configurou o quê? A função que vai ser executada quando a resposta do servidor chegar. Eu vou fazer a mesma coisa, tanto é que eu vou copiar e colar esse código aqui, ó. Alt Shift F para alinhar e está aqui.
se o estado for igual a 4 e se o status da resposta for 200, significa que deu tudo certo. Tá? Tanto é que ele mostra aqui, ó, que o 4, né, o ready state, o estado da resposta, se for 4, é porque a requisição foi terminada e a resposta está pronta. Né? Todos os outros estados são outras coisas. Olha só, a requisição nem iniciou, né, quando o estado é 0, a requisição nem iniciou. Quando o estado é 1, o servidor a conexão com o servidor foi estabelecida, né? Então aconteceu a conexão. O segundo, o servidor recebeu a requisição. O terceiro, ele está esperando, está processando a requisição. E o 4, finalmente, a requisição foi finalizada e a resposta está pronta para a gente ler. Tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui, porque essa função acontece um monte de coisa, né? Ela vai ser executada várias vezes, ela vai ser executada em cada um desses estados aqui. A gente só está interessado em qual estado? No último, quando a resposta já está pronta. Beleza? E onde que está a resposta? Olha aqui, ó, nesse response text. Esse response text traz o texto de resposta, tanto é que a gente está enviando o quê? A gente está enviando um texto aqui como resposta. Ó. A gente está enviando um textinho pequeno, get funcionando. Esse é o texto que a gente está enviando como resposta. E a gente pega aqui, this.responseText. O que a gente faz com esse texto aqui? Ó? Eu vou apagar isso aqui, eu vou criar uma variável e vou chamar de resp. E eu vou pegar o this response text, é a nossa resposta. O que eu faço com essa variável? O que eu faço com a resposta? Qualquer coisa no meu site. Esse é o interessante. Né? Eu já estou com a página pronta, eu já estou rodando meu JavaScript, eu posso fazer qualquer coisa com essa resposta, como, por exemplo, colocar aqui dentro dessa div. Então, eu vou pegar ali ó, esse D, vamos lá. Eu vou pegar o Basic Controller Elements, vou criar uma variável e vou chamar documents.getElementsById. Qual é o ID que eu quero pegar? Esse daqui, ó, Basic Controller. Peguei meu elemento. O que eu vou fazer com o meu elemento agora? Eu vou colocar o inner HTML dele, justamente essa resposta aqui que chegou. Chegou do servidor. Agora, o inner HTML, ou seja, tudo que tiver dentro dessa div aqui, vai ser o quê? Vai ser essa resposta que o servidor mandou. Vamos ver agora isso funcionando. Vou voltar ali no Google Chrome. Vou dar o F5. Opa! Eu copiei e colei, né, do site. Acabei deixando a variável que ele estava usando. Deixa eu trocar o nome aqui para minha variável. Salvei. Vou voltar F5. Está travado aqui, ó. Se a gente der uma olhada no Google Chrome, por enquanto não chegou nada, só que o Google Chrome também não está travado. Tá? A página já está pronta, a página já está rodando aqui no meu navegador. O navegador não está esperando nenhuma resposta do servidor. Né? O que a gente viu é aquela coisa assíncrona, é aquilo que a gente estava conversando. Ou seja, o navegador manda a requisição e fala o seguinte, olha, eu não estou esperando nada de volta. Quando você me responder, você me avisa, que é esse estado aqui, ó. Né? Ou seja, é o estado 4. Quando o servidor responder, a gente vai ter esse estado 4. E aí sim a gente faz o processamento. Mas por enquanto, o navegador não está esperando nada. Tá? Então vamos ali, vamos voltar aqui no Basic Controller. Eu vou continuar isso aqui, vou mandar executar. Olha o que está acontecendo agora, get funcionando. Simplesmente, né, magicamente, vamos dizer assim, né, magicamente, a gente sabe que não existe mágica nenhuma, mas agora esse aqui chegou. Olha só, vamos. Qual é a ideia? A ideia é que eu posso construir uma página inteira, uma página HTML completa usando esse write aqui. Ó. Não tem problema nenhum eu, por exemplo, colocar um H5 e dizendo aqui, ó, teste do Ajax. Termino o H5. Logo depois eu coloco uma tag P, testando, fecha a tag P. Posso até mesmo construir um form, não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos construir um form aqui rapidinho, só para a gente fazer o teste completo. E eu vou colocar um input, só assim tá bom, vai. Vou até tirar esse breakpoint para a gente não precisar ficar toda hora parando. Dá o F5. Vamos ver o que aconteceu aqui agora. Vamos ver. Agora foi, ó, chegou. Demorou um pouquinho, mas chegou. Teste do Ajax, testando, e está aqui uma caixinha. Eu posso construir uma página inteira. É interessante construir uma página inteira? Claro que não. Né? Para que o Ajax é usado basicamente? Para a gente devolver dados. A gente devolve dados. A gente não vai devolver uma página. Pode até ser, não tem problema nenhum. Né? Tem várias aplicações que funcionam dessa forma. Usa o Ajax para pegar uma parte de uma página, para construir uma página inteira, não tem problema nenhum. Só que a ideia é que a gente passe só os dados que a gente quer. Né? Então, por exemplo, pensando na nossa lista de tarefas, o que a gente vai fazer? Tarefa 1.
estudar Ajax. Tarefa 2, estudar Java. E aí vai. Né? É claro que isso daqui que eu fiz é muito ruim, porque olha só, vou dar o F5 aqui, fica desse jeito. Então, aí que entra outros aspectos relacionados com Ajax. Quais são esses outros aspectos? A gente precisa pensar, pô, qual é a melhor forma de formatar os meus dados? Porque assim ficou ruim, ó. Como é que a gente, recebendo esses dados aqui, ó, no nosso JavaScript, qual é o processamento que a gente faz para a página ficar bonitinha? Fica difícil, né? Como é que a gente constrói uma tabela com esses dados aqui, dessa forma? Ficou ruim assim. Então, aí que entra outros aspectos de formatação dos dados, como, por exemplo, o famoso JSON. Então, o JSON, né? Provavelmente você já ouviu o JSON. O que é o JSON? É uma formatação, né, de dados. JavaScript Object Notation. O que é esse notation? Vamos pegar aqui, vamos ver se a gente acha. Aqui, ó, JavaScript Object Notation. O que é notation? É notação, né? É a maneira que a gente escreve um objeto JavaScript. Então, olha o que a gente pode fazer aqui no nosso servidor. Vamos usar o JSON. Vamos escrever o dado seguindo o formato JSON. Qual é o formato JSON? Eu abro as aspas, ou as aspas não, né? Melhor dizendo, as chaves. O que eu coloco? Eu coloco aspas e vou colocar, por exemplo, tarefa. Depois das aspas, o que eu coloco? 2 pontos, abro outras aspas. E eu coloco aqui tarefa 1. Salvei. Vamos lá para a nossa aplicação. Vou dar o F5. Está carregando, vamos esperar um pouquinho. O que está acontecendo? Está demorando, não sei porquê. Chegou. Olha ali, chegou no formato JSON. Tá? Agora sim a gente consegue trabalhar melhor com esse JSON. Porque, por exemplo, a gente pode fazer, vamos escrever mais aqui um pouquinho do JSON, fazer um array. O array no JSON é assim, né? A gente abre os colchetes. E aí o que a gente faz? A gente coloca um primeiro objeto com as chaves, um segundo objeto, né? A gente coloca aqui a vírgula, vem um segundo objeto, outras chaves. Vamos colocar 3 objetos aqui. O que cada objeto vai ter? Esse primeiro objeto ele vai ter um ID, por exemplo. Qual é o ID dele? ID1. Vírgula. O que mais que ele vai ter? Ele vai ter um title. Opa. Title. E aí qual é o title dele? Por exemplo, estudar Ajax. Beleza. Aqui, ó. Esse aqui foi o objeto 1. Vamos para o objeto 2 agora. Vamos dar um espaçamento aqui para ficar melhor de enxergar. Objeto 2. Ele também vai ter o ID. Qual vai ser o ID dele? 2. Vírgula. Depois, o que ele vai ter? Ele vai ter agora o title também. Por exemplo, estudar JSON. E aí, só para a gente ganhar tempo, né, deixa eu copiar e colar aqui no terceiro. Que vai ter o ID3. Estudar Java. A gente está construindo uma página HTML aqui? Não estamos construindo uma página HTML. A gente só está transformando, né? A gente só está construindo os dados e enviando os dados. O que o nosso HTML está fazendo? Ele envia uma requisição usando JavaScript. E aí a resposta que vem só os dados. Então vamos mostrar aqui esses dados mais uma vez. Deixa eu dar o refresh aqui. Está ali, ó, um array com apenas os dados. ID1, qual é, né, essa é a primeira tarefa. Qual é o ID da primeira tarefa? 1. Qual é o título? Estudar Ajax. E assim vai. O ID da tarefa da segunda tarefa é qual? 2. Qual o título? Estudar JSON. E aí a gente consegue construir a nossa tabela aqui. Tá? Então essa é a ideia. Qual é o ponto interessante disso? Que eu não preciso enviar isso daqui quando a minha página carrega. Aqui está desse jeito, né? Eu coloquei assim, quando a página carrega já envia. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma função, pedir dados, por exemplo. Dentro dessa função eu coloco todo esse código que eu escrevi aqui. Ó. Por que isso é interessante? Porque essa função ela não é executada no início do... Né, quando a gente carrega a página, essa função não é executada. A gente só configurou essa função. Ó.
Carreguei a página, não aconteceu nada. Só que eu posso, por exemplo, colocar um botão aqui. Puxar dados. E aí, no clique desse botão, on click, eu vou executar o quê? A minha função pedir dados para o servidor. Vamos voltar aqui, vou dar o refresh. Agora, olha só, tem um botão. Eu clico nesse botão, esperar um tempinho, vamos ver o que acontece. Está demorando muito, né? Está muito estranho isso. Vamos ver se eu fiz tudo certinho. Botão clique pedir dados, pedir dados. Não sei o que aconteceu agora. Vamos ver. Deixa eu dar um refresh aqui. Parece que não está indo, né? Bom, deixa eu, vamos lá, mais uma vez, recarregar. Agora foi. Eu não sei porque ele deu uma travada, mas agora foi. Opa. Então é isso, esse é o ponto. Né? Então eu posso ter só um botão e aí toda vez que eu apertar, a gente executa uma função. Qual é o ponto interessante disso? Que a gente não precisa ficar reconstruindo a página o tempo todo. A gente constrói a página uma vez só, né? Ainda que esse HTML já está aqui, prontinha. A gente já pegou. Esse é um arquivo estático. O arquivo JSP não é estático. Né? Então o JSP tem uma execução de código Java. O HTML não. O HTML é só um arquivo estático. A gente só envia para o navegador, é bem mais rápido. E aí a gente vai pedindo os dados sob demanda. O usuário clica no botão, a gente puxa os dados. Tá? E aí o que acontece? Até a experiência do usuário fica melhor. Tá? Vamos só terminar esse vídeo aqui rapidamente para a gente ver o jQuery. Né? Vamos usar aqui o Ajax usando o jQuery e também usando a API Fetch dos navegadores, que é uma API nova. Então vamos fazer o teste aqui agora. Precisa saber de cor tudo isso? Não. Vamos lá, jQuery Ajax get. Pega aqui a documentação. Tá, então olha aqui, é simples assim, ó. Tá? Só que a gente precisa baixar o jQuery primeiro. Então vamos baixar o jQuery, a biblioteca. Clica aqui no jQuery. Vamos ver aqui, cadê? Download, não é o download que eu quero. O que eu quero é... Vamos clicar aqui em download, vamos ver o que acontece. Se tem aqui o link. Eu quero o link. Não é possível que eu... Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pausar aqui, achar esse link e depois eu volto. Beleza, eu joguei ali, né, jQuery CDN no Google, peguei o primeiro link, tá aqui, ó. Vou pegar esse código aqui, copiei, vou jogar ali no projeto, dentro da head, até aqui, jQuery, fazer um comentário, coloquei o código, ele fica assim vermelho, mas acho que não tem problema não. Vamos ver vamos ver se tem algum problema aqui. Não tem problema não, ele está reclamando desse integrity aqui, mas deixa quieto. Vamos lá. Então agora a gente acabou de colocar o jQuery no nosso projeto. Então vamos usar. Agora, ao invés da gente usar esse HTTP request aqui, do XML HTTP request, a gente não precisa de nada disso mais. Apaga, porque esse é o jeito mais, mais cru, mais mão na massa mesmo, a gente fez na unha, vamos dizer assim. Agora a gente vai usar uma biblioteca que já traz uma pouca facilidade para a gente. Né? Então olha aqui, a gente vai usar o cifrão do jQuery, e vamos usar o get, a função get do jQuery. Como é que eu sei disso? Ali na documentação. Vamos voltar ali na documentação para a gente não se perder. Né? Não dá para saber de cor tudo, precisa ler a documentação. Olha aqui, como é que é o get? Basta usar o get. Primeiro parâmetro é o caminho que a gente vai enviar, ou seja, para o que a gente vai pedir? Né? Qual é o caminho que a gente vai pedir? O nosso caminho que a gente vai pedir é Ajax básico, que é o nome da nossa aplicação, Basic Controller, que é o caminho da nossa controller. Vírgula, o que vem depois? Vírgula, vem a função que vai ser executada quando os dados chegarem. Então tá aqui. Essa vai ser a função que vai ser executada quando o servidor responder. E a gente coloca uma variável aqui de parâmetro, que essa variável vai guardar os dados da nossa resposta, né, da resposta do servidor. E aí a gente pode usar o jQuery para alimentar algum elemento HTML do nosso site com os dados. Como é que a gente faz isso? Né? Usando ali o cifrão,
E aí tem que conhecer um pouquinho de jQuery, mas é simples assim, ó. Uso o cifrão, coloca o ID, aqui ó, Basic Controller. Isso daqui ele já faz por trás, né, por debaixo dos panos aí, ele faz um document.getElementById, ele já pega o elemento para a gente, ou seja, ele já vai pegar essa div aqui para a gente, e a gente coloca .html e coloca data, ou seja, a gente está colocando o inner HTML, né, esses dados aqui. Esse é o jeito do jQuery funcionar. Vamos ver se isso aqui funcionou. Atualizei, vou clicar nesse botão aqui e funcionou da mesma forma. Tá? É claro que fica um pouquinho mais fácil de ler, né? Olha só, reduziu bastante código e ficou mais fácil, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Então, esse é o jeito do jQuery fazer bem mais fácil, né? E a gente poderia até fazer mais coisas aqui com o jQuery, configurar o clique do botão, né? Por exemplo, ao invés de fazer desse jeito aqui, ó, a gente poderia colocar eu quero pegar o botão que tem, por exemplo, ID, puxar dados, e no clique desse botão eu quero executar uma função. Que função é essa? Essa função daqui de cima, né? Pedir dados. Então eu posso copiar esse código e colocar aqui dentro. E eu posso tirar essa function daqui. Então eu estou configurando o clique do botão usando jQuery. Tá? Aí é muito uma questão de costume, né? Quem já está acostumado com jQuery, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. E não se preocupe, se você nunca viu jQuery, por mais que pareça estranho isso daqui, vai usando que dentro de poucos dias, se você for treinando, isso aqui vai ser a coisa mais fácil, mais simples do mundo também. Vamos ver se está tudo funcionando certinho. Mesma coisa. Né? E aqui ele está reclamando, né, que pedir dados não está definido. Por quê? Porque apesar de eu ter configurado aqui o clique, né, eu esqueci de tirar o onClick aqui. Agora a gente já pode tirar esse onClick, não precisa mais dele. Então vou atualizar de novo, vamos ver se agora. Mesma coisa, funcionando certinho. É assim que funciona o jQuery, bem simples. Né? Ele facilita bastante, ele é um framework de JavaScript, né? Uma biblioteca, vamos dizer assim, uma biblioteca do JavaScript que facilita bastante a gente a trabalhar com JavaScript. Não precisa mais ficar fazendo aquele document.getElementById e tal. Né? Fica bem mais fácil só usar esse cifrão aqui e a gente já consegue pegar os elementos. Tá? Então, e por fim, agora vamos ver como é que funciona o fetch. Então vamos dar uma pesquisadinha aqui também para a gente ver a documentação do fetch. Vamos lá, usando o fetch, vamos ver se ele traz aqui um exemplinho. Tchucu, fetch, tá aqui, ó. Então a gente simplesmente faz um fetch direto. Vamos dar pegar um fetch get example para ver um exemplo mais simples. Vamos ver aqui. Vamos ver se aqui do Google é um pouco melhor. Ele até aqui explica, né, o XML HTTP request, ele mostra ali o que a gente fez antes e ele mostra o fetch aqui também. Beleza, é bem simples, né? O fetch é o seguinte. Vamos lá. Vamos tirar esse get aqui agora, né? Esse get é o Ajax do jQuery. Vou apagar aqui. Vou continuar usando o jQuery aqui só para configurar o clique do botão. Vou deixar o jQuery aqui também. Só que aí eu vou usar o fetch. O que esse fetch faz? Ele faz uma requisição. E aqui a gente coloca o caminho da requisição. Quero fazer uma requisição para onde? Para o Ajax básico, que é o nome do nosso projeto. É esse mesmo, né? Ajax básico, isso, Ajax básico, barra Basic Controller, que é o caminho da nossa servlet. E aí ele vai fazer o pedido. E tem o then. O que é o then? Depois que o pedido chegar, coloca aqui dentro uma função que eu vou executar essa função. Né? A função que tiver aqui dentro do then, eu vou executar quando os dados chegarem. Então eu vou colocar uma função aqui dentro. Se a gente dá uma olhada ali, vamos dar uma olhada ali, ó. Then, né? E aí vem uma function. Ó. Uma function que tem o quê? Um objeto response. Então, aqui tanto faz o nome, né? Pode ser response, pode ser só R, pode ser res, tanto faz. Deixa eu colocar response aqui mesmo. E a gente pode fazer uma verificação básica. Olha lá, se o status da resposta for igual a 200, então a gente sabe que a resposta deu sucesso. E aí eu posso pegar os dados da minha resposta. Eu posso até transformar em JSON, ó. Posso entender eles como JSON. Tá? Vamos ver aqui se tem uma coisa.
Deixa eu só dar um console log por enquanto. Vamos dar um console log nessa resposta. Só para a gente ver a cara dela. Então deixa eu voltar ali no Google Chrome. Atualizei, vou puxar os dados. Olha aqui, esse é o objeto de resposta. Ele tem uma body, ele tem headers, tem o status. Vamos ver essa body aqui. A gente precisa usar o JSON, né? Vamos usar aqui o JSON para a gente conseguir pegar essa resposta. Então é response.json, then, e aí por fim vem uma função para a gente pegar os dados, que vem nesse data aqui. Então, vou colocar um ponto e vírgula aqui, um ponto e vírgula aqui. E agora sim, né? Vamos dar um console log nesse data, que são os dados, só para a gente ver a cara. Salvei, atualizei, puxei os dados. Está aqui, ó, é um array com 3 objetos, id1, id2, com todos os nossos objetos que a gente está puxando lá do servidor. Tá? O que a gente pode fazer com esses objetos? A gente pode fazer um for com eles. Né? Repare que aqui, ó, esse fetch ele já trouxe no formato JSON. Então eu posso fazer um for. Né? Eu posso alimentar as minhas tabelas aqui. Posso fazer um monte de coisa com esse data aqui, porque ele é um array. Esse data aqui ele é um array. Tá? Mas por enquanto, por exemplo, eu posso simplesmente pegar ali o basic controller, que é essa div aqui, e eu vou colocar o HTML dentro do HTML dele, eu vou colocar esses dados. Então, dá o F5, puxei, vamos ver se... Vamos ver o que está acontecendo. Tá, ele não está conseguindo botar... Vamos tentar transformar numa string esse array. E aí veio, né? Ele veio 3 objetos aqui, enfim. A gente precisaria realmente fazer um for, por exemplo. E a gente vai colocando ali dentro do nosso Basic Controller. Deixa eu ver aqui como é que faz o append com o jQuery. Append mesmo. Então, append, o que eu quero pegar? Eu quero pegar o data na posição i e quero pegar o título. E aí depois eu posso até adicionar um br para dar uma quebra de linha. Vamos ver se agora funciona. Agora foi. Né? Puxei os dados, consigo formatar da maneira que eu quiser. Por exemplo, posso colocar, né, aqui desse append, eu posso criar um TD, por exemplo, um TR, né, um TR com um TD. Nesse primeiro TD, eu vou colocar ali no meio o ID. E no segundo TD, eu vou colocar justamente o título. E aí eu fecho esse TR agora. É uma linha da tabela. E eu posso transformar esse div aqui numa table. E aí dentro dessa table eu vou colocar o thead, que vai ter um tr, que vai ter um th, que vai ser id, title. E aqui na tbody eu coloco esse id aqui, ó. Agora esse id, né, eu coloco na tbody. Para quê? Para que esse Basic Controller coloque essa nova linha dentro dessa tbody. Vamos ver se funcionou assim. E tá ali, ó, a nossa tabela pronta. E aí, né,
só para de praxe, vamos colocar aqui o Bootstrap. Ele até puxa aqui o jQuery, né? O Bootstrap precisa do jQuery, então eu posso até apagar esse jQuery daqui. Vamos ver aqui agora. Para que eu fiz isso? Só para eu poder colocar nessa table uma class table. Só para isso. Então tá aqui, atualizei, puxar dados e tá aqui a nossa tabela. Isso aqui já dá uma visão muito boa, né, do que a gente vai fazer no próximo vídeo, que é alterar todo o nosso código que a gente fez lá no JSP nas servlets para que a gente passe a fazer o uso do Ajax. Né? Então, o Ajax é muito interessante porque a gente consegue trazer só os dados, a gente não precisa ficar recarregando a página o tempo todo, e isso é menos tráfego, isso a gente consegue separar as nossas aplicações. Olha só, agora a gente tem uma aplicação HTML, não precisa mais de JSP, e aí a gente consegue embutir aqui nesse HTML qualquer framework, por exemplo, o Angular, o Vue, o React. Enfim, a gente consegue separar, né, o front-end do back-end. Então esse é o interessante do Ajax. Então no próximo vídeo a gente vai fazer a alteração lá do projeto e a gente vê como é que fica.